final de semana teremos o primeiro jogo do Brasileirão 2016 no Maracanã. O Maracanã está de volta. O jogo que vai reunir a paixão de um terço dos torcedores, quase um terço dos torcedores do Brasil. É o encontro de Flamengo e Corinthians. A volta do Maracanã domingo, qualquer torcedor carioca, quem gosta de futebol, deve saudar isso com foguetes, entendeu? Jornalista, autor de 2 dezenas de obras importantes, como Maracanã, Meio Século de Paixão, João Máximo sabe que não bastava ter novamente o velho estádio. Era preciso um Flamengo e Corinthians, o clássico das 2 maiores torcidas do Brasil, como reforça outro escritor apaixonado por futebol, Marcos Eduardo Neves, que publicou os 20 jogos eternos do Flamengo. 18% dos brasileiros são rubro-negros, 14% são corintianos, nisso dá 32%, quase um terço, ou seja, são 65 milhões de torcedores dos 2 clubes. Muita paixão e muitas histórias que se cruzam desde 1918, quando os 2 gigantes se enfrentaram pela primeira vez. A primeira vez que teve um Flamengo e Corinthians, em 1918, foi a primeira vez que o Corinthians saiu de São Paulo, saiu do seu estado para jogar fora. Veio para o Rio de Janeiro e ganhou do Flamengo de 2-1. Algumas coincidências marcam esses times de fé. Os 2 times são apadrinhados por Santos, o Flamengo pelo São Judas Tadeu, o Corinthians por São Jorge, mas tem diferenças cabais. O Flamengo teve uma origem mais elitizada. O Flamengo nasce de uma cisão do Fluminense, o futebol do Flamengo. E a turma vai para o Remo, funda no departamento de Remo do Flamengo, que já existia desde o século XIX, funda o futebol e vira essa paixão nacional. O Corinthians tem uma origem popular, parece que foi um grupo de operários que fundou o Corinthians numa esquina do bairro do Bom Retiro, e ele seguiu por esse caminho da popularidade. Vários jogadores vestiram as 2 camisas. Algumas vezes, na história de vira-casaca, o Flamengo se deu mal. O Flamengo, ele liberou para o Corinthians talvez o jogador mais vitorioso da história do Corinthians, que é o Marcelinho Carioca, né? Já o Corinthians liberou para o Flamengo o Vampeta, aquele do finjo que pago e vocês fingem que pagam e eu finjo que jogo. Em outras oportunidades, principalmente na década de 80, os corintianos lamentaram. Todos os grandes ídolos do Flamengo que foram para a Europa, como o Zico, como o Júnior, por exemplo, ao voltarem da Europa, eles escolheram voltar para o Flamengo. Já os ídolos principais do Corinthians, principalmente da época da democracia corintiana para cá, como Sócrates e Casagrande, os expoentes daquele time, ao voltarem da Europa, eles não voltaram para o Corinthians, eles voltaram para o Flamengo. Sócrates, Casagrande, Rondinelli, Marcelinho Carioca, Luizão, Edilson, Gamarra e recentemente Elias, campeão da Copa do Brasil pelos 2 clubes. Quantos ídolos tiveram essa chance? Mas pouca gente se lembra que, sem querer, o Corinthians fez Tele Santana deixar o Flamengo. Em 1989, era a volta do Renato Gaúcho da Roma, depois de uma passagem frustrante, e a estreia do Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro foi um Flamengo e Corinthians. O Flamengo perdeu de 1-0, gol contra do Márcio Rossini, e o Tele Santana, que era o técnico do Flamengo, tirou o Renato, sacou o Renato no intervalo. O Renato, que já tinha sido cortado pelo Tele na Copa de 86, aproveitou essa substituição para jogar ou ele ou eu, e acabou que o Tele saiu do Flamengo graças a esse Flamengo e Corinthians. Houve tempos de paz, como na rodada dupla de 4 de maio de 1980, quando o Flamengo enfrentou o Bangu e o Corinthians foi goleado pelo Vasco. Foi tentado o embrião de uma Fla-Fiel, porque as torcidas do Vasco, do Flamengo e do Corinthians ficaram juntas no Maracanã. Mas a disputa para saber quem é maior acabou prevalecendo. De um tempo para cá, principalmente depois da conquista da Libertadores, da conquista do Mundial e também do fato do Ronaldo Fenômeno, que sempre se declarou rubro-negro, ter preferido jogar em São Paulo pelo Corinthians, isso criou uma certa rivalidade, acirrou a rixa entre os 2 clubes, né? Neste clássico quase centenário, curiosamente, só houve uma decisão entre as 2 equipes. Foi no comecinho de 1991, quando o então campeão brasileiro Corinthians disputou com o Flamengo, vencedor da Copa do Brasil do ano anterior, a chamada Supercopa do Brasil. Houve uma decisão no Pacaembu, uma Supercopa do Brasil, e o Corinthians ganhou de 1-0 o gol do Neto.
Agora um reencontro em um momento especial, a reabertura do Maracanã para o Brasileirão. Será uma grande festa rubro-negra num estádio que já foi praticamente casa do adversário paulista. Afinal, como esquecer a célebre invasão corintiana na semifinal de 76 contra o Fluminense? 146 mil pagantes que dividiram quase que igualmente o espaço. Eu não me lembro nada igual àquela invasão do Maracanã pelos torcedores do Corinthians. Do Rio de Janeiro, eles vieram para o Rio de Janeiro, ficaram acampados aí nas praias, onde tivesse um espaço. Foi uma coisa emocionante. O Rio não pode viver, o futebol do Rio, o futebol brasileiro não pode viver sem o Maracanã.